Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento. Fico muito feliz de poder rever bons amigos, né, que a gente esteve juntos ano passado, e poder ver muitos novos amigos aí que estão presentes esse ano. Então, o Casari está de parabéns, toda a equipe de organização. É um evento essencial para nós. Ano passado, nós saímos do evento com a seguinte pergunta: qual vai ser a próxima cidade? Né? E nós tivemos, ao longo do ano, o evento de Guarapuava. E eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui é de extrema importância, e eu agradeço por isso, não só pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e de aprender também, mas como cidadão, pelo que isso aqui representa para o nosso Estado e para o nosso país. Acho que essa soma de esforços e essa troca de conhecimento, ela só tem a agregar com a nossa sociedade. Eu vou falar, na realidade, a ideia da palestra é a gente falar um pouquinho sobre uma operação que nós tivemos aqui, que acabou se tornando um estudo de caso, Operação Miguelito. Acredito que o Kumer já tenha falado alguma coisa dela. Mas vamos falar também de algumas questões estruturais, alguns problemas que nós temos em relação à segurança pública e que, na minha opinião, na minha concepção, facilmente resolvidos, né? Resolvíveis, né? Mas que muitas vezes não são. Esses problemas eles vêm há muitos anos. A gente que está no trecho, eu vejo que a maioria aqui é pessoal experiente, então já há muitos anos a gente vê que os erros eles vêm se repetindo e a gente, infelizmente, na segurança pública, a gente não consegue, às vezes, fazer aquela transição que é necessário fazer. A gente já teve palestra com o Visaco, vocês viram a importância de nós fazermos uma análise correta de cenário em relação a que era que nós estamos vivendo. E fazer uma correlação em relação ao que os outros palestrantes, Kumer, Matias, enfim, vou ser injusto aqui porque só tem fera palestrando, que eles fizeram em relação às organizações criminosas, que elas estão adaptadas a esse contexto novo, mas as instituições ainda não estão. Eu costumo sempre repetir uma frase que eu ouvi durante um congresso sobre fronteira em Varsóvia, no ano de 2020, em que um dos gestores da Frontex, ele falava o seguinte, que até enquanto a Frontex ela observava a fronteira como uma região de limites bem estabelecidos e bem definidos, né, e com atuação bem definida, eles não conseguiram evoluir no combate ao crime. A partir do momento que eles assumiram que fronteiras são conexões descompartimentadas entre países e que as organizações criminosas também são descompartimentadas e conectadas, eles começaram a avançar realmente no combate ao crime, ao tipo de crime que eles têm, que com certeza, obviamente, é muito diferente do nosso, principalmente ao que se refere a esse tipo de crime de dominicidades que está sendo discutido aqui, primordialmente. Mas nós temos que aprender com as boas práticas e a maneira com que eles construíram uma atuação ali conjunta, integrada, coordenada e sistêmica é interessante como modelo para nós. Principalmente essas observações, né, de que o crime realmente ele não tem fronteiras, ele está conectado e ele não se compartimenta, muitas vezes como nossas instituições, como nós fazemos. Nós temos instituições extremamente compartimentadas. E se alguma integração acontece, ela acontece no nível operacional. No nível operacional, nós nos abraçamos diante da dificuldade. Eu vou tomar liberdade aqui para usar um termo bem chulo, mas é o mais adequado para... Não adequado, mas é o mais fácil de tentar explicar isso, que nós sempre dizemos, né, nos cursos operacionais que a merda une. Né? E quem está na ponta de lança da segurança pública do Brasil, ele está literalmente... Não é que ele está pisando na merda, ele está dentro da merda. Ele está resolvendo uma situação que o Estado não foi capaz de resolver. Em um livro chamado Strategy, dois camaradas chamados Bayles e Clay, eles analisam a estratégia de um país em relação ao seu comportamento jurídico, dentro do que eles chamam de alinhamento da trindade legal. E o que é trindade legal para eles? É o legislativo, o judiciário e a polícia. Então, enquanto nós trabalharmos com a polícia desconexa desse alinhamento do judiciário e do legislativo, nós vamos ter sérios problemas. E problemas para a polícia, que é o elo fraco dessa trindade. É o elo fraco porque é o elo que está
na ponta de lança, né, que está no terreno. Então nós temos que parar, muitas vezes, e repensar essa necessidade de alinhamento. Isso aí passa por uma série de questões que estão além das nossas capacidades, que elas se limitam ao nível operacional e, em algumas vezes, ao nível tático. Mas dificilmente nós conseguimos galgar aí grandes êxitos, né, no nível estratégico e, sobretudo, no nível político, que é o que está abarcando ali, o que está dando as diretrizes para todo esse contexto. Enfim, nesse sentido, nós vamos fazer justamente isso aqui. Uma análise da Operação Miguelito, rapidamente não, menos detidamente do que a gente faz quando faz só o estudo de caso dela, mas nós vamos fazer um link também com uma política pública que nós tivemos o prazer, a honra, a satisfação de desenvolver como gestores. Em um curto período de tempo, de 20 meses, e que a gente vê como muitas vezes no nível operacional nós superamos dificuldades absurdas, gigantescas, colossais, e no nível estratégico nós não conseguimos superar problemas simples, convencionais, cotidianos, corriqueiros, que estão acontecendo agora no nosso país todo. Nosso país todo, na maioria das cidades pequenas, de pequeno e médio tamanho, nós vamos ter policiais que estão praticamente abandonados pelo Estado, relegados ao quinto plano dentro do conceito e dentro daquela hierarquia política que existe, mal equipados, com treinamento deficiente, com salários indignos e sem condições ali de desenvolver o seu trabalho dentro daqueles elementos que caracterizam o conceito de polícia moderna, quais sejam profissionalismo, especialização e uma atividade eminentemente pública. Conceito esse dado pelo David Bailey. Então, muitas vezes nós obrigamos nossos policiais a não serem profissionais. Eu obrigo ele ao bico. E ele acaba morrendo no bico. E tudo isso aí são questões facilmente solvíveis, resolvíveis no nível político. Então é importante, em algum momento, nós nos balizarmos nessa realidade. As coisas não estão acontecendo porque, em algum momento, no nível político, não se quer que isso aconteça, no caso de desconhecimento, aliás, de falta de intenção, de falta de vontade, e também, muitas vezes, por simples incompetência. Incompetência no sentido de você colocar, muitas vezes, galinhas cuidando de águias. Você pega as águias que você tem, que poderiam voar alto, poderiam fazer muito pela segurança pública, enfia elas dentro do galinheiro e coloca uma galinha para gerenciar aquilo tudo. Basicamente, no quesito segurança pública, é o que nós vemos acontecer há muitos anos, salvo algumas felizes e raras exceções. Bem, feito esse introito, né, essa pequena introdução, nós vamos começar a discutir um pouquinho a questão, o nome é Mamba Negra, o veneno da mamba, né, que Mamba Negra é o nome do livro, e vitória e derrota de uma mesma guerra. É importante, né, dentro daquele conceito de Clausewitz, que a guerra é a política por outros meios, né, a gente sabia que a guerra política é também a nossa guerra também. Aqui, acho que eu tenho que passar para cá, né, que o... Casário. Esse aqui aponta, né, o de baixo. Olha, sinal o Isaac para mim. Alguém tem que ter 2 neurônios aqui, né, pelo menos, né, Isaac? Mais que 2 neurônios, né, que você tem muitos, né, o meu resume a 2. Bem, vou começar essa explanação rapidamente ali em 2011. Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes a gente tem uma série de ações, uma série de iniciativas que elas literalmente morrem no ninho, né, em algumas instituições, nas nossas instituições. E em 2011, em 2010, eu saí do COT e fui para uma unidade chamada CAOP, Coordenação de Aviação Operacional, para reestruturar a parte operacional dessa unidade, a convite do delegado Afonso, da Polícia Federal. Um dos maiores mentes ali que eu conheci e que consegue conectar ali a teoria com a prática dentro da polícia. E esse convite, ele levou em conta um outro problema que nós tivemos com o assalto a banco lá em 2003. Dia 27 de setembro de 2003, em Pilão Arcado, houve uma ação de assalto a banco que envolvia a família Aracuã, em Pilão Arcado, na Bahia, e a Polícia Federal atuou na ocorrência, e nós perdemos um operador aerotático, o Klaus,
com um tiro na cabeça, que ele estava no helicóptero. E a partir dali, o Afonso, quando ele entrou na unidade, ele quis levar a unidade novamente para a sua vocação operacional. Aqui o delegado Menezes, que foi inclusive coordenador da CAOP. Menezes está aqui também. Acabei de... Aí, está aqui o delegado Menezes também, que foi coordenador dessa unidade também. Então, ali em 2010, nós vamos para a unidade e a ideia era reformular a equipe de operadores aerotáticos. Para isso, nós analisamos a situação de Pilar Arcado e trouxemos para essa discussão alguns americanos durante um SMI, né, um intercâmbio operacional. Eram SEALs e integrantes do 160 SOAR. E todos ali falaram, para esse tipo de atividade, para vocês terem evitado isso, vocês tinham que ter um atirador e vocês tinham que ter um guia aéreo avançado, para poder orientar a atuação da aeronave, fazer comunicação terra-ar, e você poder também fazer uma neutralização desses alvos, se fosse o caso com o atirador. E a gente começou a trabalhar com o conceito de coordenar atividades entre a aeronave e a equipe de solo. Só que aí nós tivemos um problema, a gente tinha que levar a doutrina, eu já era atirador de precisão desde 2004, eu tinha que levar essa doutrina, tirar essa doutrina de um campo definido, que era do atirador de precisão, e expandir ela para outras unidades, de forma que outras unidades tivessem essa capacidade operacional, esse nome é importante. Capacidade operacional. Qual a capacidade operacional que nós estamos dando para os nossos operadores para encarar esse tipo de crime, para encarar esse tipo de situação? É aquela frase, né? Muitas vezes a gente castra nossos jovens e exige deles fertilidade, né? Então, muitas vezes você tira essas capacidades operacionais da sua unidade, ou então não trabalha para prover, e aí você deseja que eles façam um trabalho ali realmente nível de excelência. Não tem como. E ali nós, no final desse intercâmbio, que foi em fevereiro de 2011, até então falavam que era impossível fazer esse tipo de disparo. Como a gente estava na unidade aerotática, a gente queria trazer o contexto do curso para a unidade aerotática. E aí nós posicionamos o helicóptero a 300 metros, está aqui um operador filmando, eu estou aqui com um fuzil, um PSG-1, um HK-PSG-1, que tinha lá na academia de polícia, no site, como demonstração, essas coisas. E nós fizemos o disparo. E aqui está o coordenador à época da CAOP, Rubens, alguns pilotos, tem os americanos que estavam aqui próximo também, e a gente conseguiu ali provar que esse tiro era possível. A partir daí nós iniciamos um processo na Academia Nacional de Polícia, e a escolha do nome atirador designado foi interessante no nosso caso. A gente colocou algo que fosse realmente driblar algumas mentes que achavam que o conhecimento não tinha que sair de dentro de determinada unidade. Então a gente não queria usar a palavra precisão. Vamos usar designado, que ninguém vai saber o que é mesmo. O que é atirador designado? Né? E aí nós usamos... Essa é uma curiosidade, né? Foi uma sacada do Afonso, para a gente poder fazer o curso acontecer. Isso aqui já em 2012, no Rio de Janeiro, nós conseguimos fazer o primeiro curso de atirador designado. Na época, justamente nessa época, chegaram os Super SAS AR-10 para a Core. E nós fizemos o curso, e nessa época também, eu estava cedido da CAOP para a Core, nós ficamos cedidos por 6 meses. E ali nós aproveitamos ali com o Adonis, pegamos esses fuzis e fizemos esse curso. Tudo de uma maneira quase que subreptícia, para a gente conseguir fazer isso aqui. Tá? Isso que nada foi fácil. É aquele negócio que você troca o pneu com o carro andando, para as coisas poderem acontecer. Bem, em Campo Florido, em 26 de fevereiro de 2013, nós testamos tudo aquilo que a gente tinha feito desde 2010 na unidade. E aí teve uma ocorrência onde um avião do PCC estava pousando com 500 kg de droga, 2 fuzis, munição anti-blindagem, um FAL belga, um FN, Estal, e um Colt, que havia sido subtraído do arsenal norte-americano no Afeganistão, e ele era do arsenal de Columbus, eu me lembro. Ele estava equipado com M203 Launching, com granadas de 40 mm. Não foi um confronto fácil. Só que nós tínhamos 2 atiradores de precisão, atiradores designados, posicionados na pista de pouso, e 2 atiradores na aeronave. E aqui nós temos, está aqui o launcher, aqui o FAL, e aqui conseguimos recuperar 200 kg de droga. Os outros 300 queimaram dentro da aeronave. Bem, ali a gente já viu que a gente estava no caminho certo, apesar de ser ainda incompreendido.
O nível estratégico não havia compreendido ainda essa nossa necessidade no nível operacional. A gente ainda estava com uma série de dificuldades para conseguir se comunicar dentro da própria instituição. Basicamente, você tinha unidades de ponta que precisavam de um tipo de conhecimento, armamento, equipamento e capacitações que não estavam tendo, porque existia uma reserva de mercado em um outro nível, e as pessoas ali não deixavam essas capacidades operacionais chegar na ponta. Bem, em abril de 2014, nós conseguimos fazer o terceiro curso de atirador designado e último. Depois disso, nunca mais teve. Nós estamos desde 2014 sem um curso de atirador designado na PF. E esse curso foi no Rio de Janeiro. O interessante desse curso, aqui foi a prova final, tem um atirador, a gente estava atirando em alvos ali que ficavam em tambores no mar. Essa lancha aqui é dessa cor porque é da Receita Federal. A lancha na época da Polícia Federal deu pane, a gente usou a lancha da Receita Federal. Aqui, ó, nós temos formados tenente de escola, atirador designado marítimo, se eu não me engano, foi o primeiro atirador designado do Paraná, salvo engano, e tivemos outro paranaense também, um outro militar, que é o tenente Bombarda, que fez o curso também. Na época, ambos estavam ali no choque da Polícia Militar do Paraná, de Maringá. E esse camarada aqui, ó, é o Martin, é um delegado da Polícia Federal também. Guardem a imagem dele, que a gente vai ver como que algo que a gente fez em 2014, com a convicção de que era correto se fazer do ponto de vista das capacidades operacionais, foram influenciar na Operação Miguelito 3 anos depois. Aqui, né, tá nós fizemos 3 brevês, né, o do atirador aerotático era um helicóptero, atirador policial, designado policial, era o alvo simplesmente, e o designado marítimo, uma embarcação, né? Uma DPN. Bem, em 2015, eu fui para sair da CAOP, a gente foi para Maringá, e o objetivo, o chefe da delegacia à época, Ronaldo Góes Carrer, quando eu cheguei na delegacia, ele falou: Betinho, nós temos um problema. E aqui eu tenho algumas pessoas da cidade, ele falou que nós temos uma cidade aqui onde a polícia não entra, em determinados horários. Nós tivemos problema com colegas que foram recuperar um rastreador e foram hostilizados ali na cidade, várias pessoas cercaram os colegas e a gente está com dificuldade de entrar nessa cidade aí no período noturno. De dia, tudo tranquilo, escureceu, a atividade do contrabando, tráfico de armas e drogas, deixava o local realmente extremamente perigoso. Tá aí o Claudinei, né, Claudinei? Pode dizer como é que era a querência do Norte nessa época, né? Interessante esse... Bem, então nós criamos essa unidade, para quê? Para levar capacidade operacional para a delegacia. Uma delegacia o quê? De ponta. E aí criamos a unidade de EPOM, Grupo Especial de Polícia Marítima, e começamos a trabalhar no Rio Paraná. Rio Paraná, nessa época, passava 200 a 300 lanchas por noite embaixo da ponte Ayrton Senna. Isso aí cadastrado, filmadas essas lanchas e cadastradas. Imagina 300 lanchas, tipo fast boat, e aqui está o 13 e o Pelé, que viram isso acontecer, né, de dentro d'água, né, e acompanharam essa situação toda. Entreguei vocês também. Mas já prescreveu tudo. Operaram também na região, sabem exatamente o que a gente tá falando aqui. Se você falar que você vai numa operação policial, que você vai dar 2.000 disparos de light machine, fora os outros calibres, com 4 embarcações, e que você vai sair com embarcação perfurada, as pessoas acham que é brincadeira, né? Acho que não existe isso no Brasil. E aí a capacidade operacional está onde? A 1.200 quilômetros de distância, no caso da minha instituição. Está errado. A capacidade operacional tem que estar na ponta. Ela tem que estar na realidade onde ela é necessária. Aqui o Claudinei também vai se lembrar, Querência do Norte tinha algumas pessoas ali que eram extremamente complicados, que estabeleciam uma espécie de estado paralelo, terror, medo e pânico. E ali no dia 9 de fevereiro de 2017, nós estávamos indo para uma operação num porto chamado Porto Jundiá, às margens do Rio Ivaí, e surgiu uma solicitação de apoio da Polícia Civil para prender um criminoso, 16 anos de idade. Estuprava, o Claudinei me disse se eu esqueci alguma coisa, se eu exagerar aqui, tá? Estuprava a irmã de 7 anos de idade, esfaqueou o irmão cadeirante, estuprava o irmão cadeirante e o outro irmão também, que depois virou criminoso, foi morto pela polícia também.
Então essa era a figura, com 16 anos de idade. Na entrada, na manhã do dia 9, Sidney foi baleado. Nessa época, nessa unidade que nós criamos, tinha 4 operadores. Sidney foi baleado, baixamos para 3. Isso aqui na manhã do dia 10 de fevereiro. A gente combateu, no dia 11 de fevereiro, a gente combateu, teve esse combate em residencial, né, dentro da edificação, no dia 9. No dia 10, às 10 da manhã, a gente começa a infiltração. Na madrugada, de 10 para 11, a gente faz essa apreensão. Aqui é na beira do Rio Ivaí. Então, mais ou menos, era esse o ritmo ali da região, a quantidade de crime que acontecia. Você saía de um, dormia na viatura e entrava para outro. Tipo de operação também, isso aqui a gente coloca para o pessoal ver o tipo de operação que a gente fazia, que não é uma operação policial convencional. Está muito mais para uma operação militar do que para uma operação policial. Isso aqui é o final de uma incursão que a gente fez de 12 quilômetros na região do Rio Chambré. Aquela região, aquele porto onde a gente parou no Rio Chambré, só que a gente chegou nessa aqui por terra. Tá? Também demos uma porrada aqui, 700 quilos de maconha e algumas lanchas nós pegamos. É um vídeo esse aqui, ele não... se puder dar o play para mim. Só volta, isso. Coloca o cursor em cima dele e dá um play. Acho que está sem áudio, né? É bom ver a situação do áudio aí. É isso aí, gente. Incursões ali de 12 quilômetros, 10 quilômetros, 12 quilômetros. Base de patrulha ali de 3, 4 dias para poder chegar nessa região, porque a região toda dominada por olheiros. Uma malha de informações que eles tinham absurda. A gente, para poder chegar nessa região, a gente chamava de volta ao mundo. Andava 500 quilômetros de carro, depois alguns quilômetros de barco, chegava por onde ninguém imaginava, era o único jeito de a gente conseguir pegar. Só de Guaíra até Maringá tinha 300 olheiros cadastrados. Então esse era o dia a dia dessa unidade. E esses foram os primeiros anos da unidade, né? Bem, aqui é a Vitória. Nós o Kumer já falou o contexto dos assaltos a banco ali em 2017, e nós tínhamos uma investigação quando começaram aqueles assaltos a banco que ele descreveu naquelas cidades ali, por Terra Rica, Cruzália. Se puder colocar o áudio, que o áudio é interessante para nós, senão os vídeos vão ficar xoxos. Cruzália, em São Paulo, Pedrinhas Paulista, aliás, Cruzália não tinha sido assaltada ainda, Pedrinhas Paulista, outra cidade de São Paulo e Paraná, e nós começamos a investigar, a partir do assalto em Terra Rica, onde, entre as 4 agências bancárias, tinha uma que era da Polícia Federal. Quando a gente começa a investigar, era muito difícil avançar, foi muito difícil avançar na investigação. Os camaradas, eles tinham um cuidado muito grande, eles não se comunicavam, e a nossa investigação praticamente não andou. Nós ficamos nela 6 meses sem uma evolução assim satisfatória. Mais ou menos a gente sabia quem eram as pessoas-chave, mas não sabia o quê? Aquilo que o Visac fala, não conhecia a conexão entre elas. Não sabia o elo, o que conectava elas. Até que uma conversa entre o Dias, que era o delegado responsável pela investigação, e o Kumer mudou o jogo. Eu acredito que eles, não sei se o Kumer está aí, já foi. Eu acredito que tenha sido uma conversa até informal entre os dois, e aí o Dias falou, a gente está investigando tal grupo. O Kumer falou, nós também. Na época o Kumer estava trabalhando na DIEP, não sei se é divisão, da parte de inteligência da segurança pública, que tem colegas da Polícia Civil e da Polícia Militar. E aí eles perceberam que era o mesmo grupo, só que cada grupo de policiais estava investigando por uma perna, por um lado, de um jeito, e tinha um tipo de informação. Quando a inteligência entre o DIEP e a Polícia Federal começa realmente a atuar de maneira integrada, trocando informações e criando ali o que é chamado de consciência compartilhada, o jogo começa a mudar. Mesmo assim, era muito pouca coisa, mas já era um avanço absurdo em relação ao que a gente tinha. Outra vantagem que a gente teve foi que essa unidade que a gente criou, o GEPOM, ela era muito pequena. A nossa unidade operacional era muito pequena em relação à quantidade de pessoas. Por ser pequena e por nos deparar com aquele ambiente extremamente hostil, iniciou uma investigação pela Polícia Federal de tentativa de homicídio
por conta de um confronto que nós tivemos no Rio. Quando isso aconteceu, nós nos conectamos com a inteligência e começamos a aplicar aquela ideia do ciclo F3 EAD. Isso aí modificou tudo, porque nós não só trocávamos fragmentos de informação com a inteligência, nós convivíamos com a inteligência. A gente conversava o tempo todo com a inteligência, estava dentro da base de inteligência, e quando a gente ia para campo, era como se fossem os olhos ali da inteligência. Pode parar ele, que aí depois... Eu mostrar aqui. Bom, Isso, aí depois a gente continua. Então foi muito importante essa integração da inteligência entre operações, criar essa fusão, e também essa comunicação entre unidades, essa integração entre unidades diferentes. O que possibilitou as próximas ações que eu vou descrever foi isso. Se eu puder falar assim, por que a Operação Miguelito foi um sucesso? Foi um sucesso porque a inteligência de duas agências passou a atuar integrada e porque as operações trabalhavam no esquema de fusão junto com a inteligência. Em uma dessas idas nossas, né, porque a gente começou a levar o pessoal de inteligência para o cenário operacional para eles conhecerem durante a operação anterior, a gente conseguiu aprender essa lancha. Não estava esperado, a gente aprendeu uma lancha que é a lancha que os contrabandistas usavam, que era o que nós tínhamos de recurso. Olha aí as capacidades operacionais, a limitação de capacidades operacionais. Mas, enfim, tínhamos esse recurso, era com ele que a gente ia trabalhar. Na manhã do dia 7 de abril de 2017, nós fizemos uma reunião. O pessoal da equipe do Cumer, lá do DIEP, e a nossa equipe. Alguém acabou descobrindo, algum dos analistas, que os caras tinham tudo para ir trabalhar, pelo jeito que eles estavam fazendo as coisas. Falou, esses caras vão trabalhar. E eles estavam assaltando a agência geralmente no dia 5 e no dia 15, e no dia 20. Então a gente sabia que eles tinham tudo para ir trabalhar, porque o analista ele teve essa sensação. O último assalto que eles tinham feito foi determinante também, que foi em Pedrinhas Paulista. Pelo menos o último que eu fui, logo no dia seguinte, fazer levantar as informações. E aí a conversa com o cabo da Polícia Militar de São Paulo foi fundamental, o cabo Candela. Antigão, já cheguei na companhia, e aquela companhia básica, que tem 2 polícias, polícia ele se virando como dá, fazendo o café dele e tal. E ali na conversa, o Candelas ele vira e fala, mas por onde esses caras foram, não tem saída. Eu conheço a região aqui. Para onde eles foram, eles iam bater com a RP vindo da outra cidade. Eles não iam fazer isso. E se eles tivessem feito isso, eu falei, pô, Candela, mas qual que é a única coisa que eles podem ter feito então? Ele falou, eles foram pelo Rio. Não tem outro jeito. Então, um polícia que faltava 6 meses para se aposentar, de uma unidade de ponta, que estava trabalhando em uma situação extremamente complicada, deu um fio um direcionamento para nós, juntando com as informações de inteligência. E aí nós voltamos com isso na cabeça. E ali, a gente ficou com essa ideia da Lagoa da Capivara, da região de Alvorada do Sul. E passamos a concentrar, falar o quê? Nós não temos nada? Quando o analista sentir que eles vão trabalhar, a gente mete a lancha na água e vão ficar lá tentando pescar. E a operação foi isso. Essa parte a parte operacional foi isso aí. Opa. Se puder dar o play. Isso aqui é interessante que foi um vídeo no dia, na hora que a gente estava saindo. Essa aqui é a mamba negra, né? Ó, as cadeiras amarradas. Isso aí vem tudo cheio de contrabando, droga, armas e munição do Paraguai. Por isso que ela não tem banco, só o do piloto. Hã? Ficou bom isso aí, né? Pô, ficou bom, ó. O Fábio, que é o mais inteligente da equipe, ele teve essa ideia de, em vez de amarrar o banco aqui no chão, colocar um pneu e amarrar o banco. Isso aqui é tudo amarrado com corda, essa é a embarcação que a gente trabalhou. Só que a gente tinha um problema. Nós tínhamos que compor uma equipe nessa lancha, e a nossa equipe eram 4. Tá, o 13 e o Pelé que trabalharam nela já, nessa mesma lancha, né, ele sabe que o pro ali aquele dia foi o 13. O Pelé estava do meu lado aqui, fazendo a proteção para bombordo. O piloto aqui fica cuidando ali de este bordo, junto com o retaguarda, que fica com a cadeira naquela posição,
cuidando de este bordo e da retaguarda. A gente não vira. Quem fica para trás, fica para trás. Então, nós temos que operar com 4. É o nosso mínimo operacional. E a gente não tinha, por quê? O Sidney tinha sido baleado 3 meses antes, na ocorrência do espeto em Querência do Norte. E aí que a gente falou, cara, nós precisamos trazer um cara para dentro dessa lancha, que tenha conhecimento de tiro embarcado, que seja um bom atirador, e que nós conheçamos ali o cara, porque não dá para meter alguém numa equipe dessa que não tem ali um vínculo anterior. E aí a gente lembrou quem? Curso de atirador designado marítimo, feito no Rio de Janeiro, pela CAOP, iniciativa do Afonso e outros caras ali, e que formamos um atirador designado marítimo, que era o Martin, e que estava operando na ponta, que era Cascavel. E aí chamamos o Martin para essa equipe. Tentamos ali também, outro problema que a gente tentou levar também, na época a gente tentou levar o Choque de Maringá, o COI já tinha ido daqui para algumas operações nossas, nesse dia não pôde ir, e tentamos levar o Choque. Só que por ser área de Londrina, o Choque não pôde ir. Então essas questões também administrativas acabam atrapalhando demais. É uma burocracia que a gente teria como ter essa lancha aqui com 6, 8 caras, né? Aí falar, por que não chamou o Choque de Londrina? Porque a gente não trabalhava junto. Ele trabalhava junto com os de Maringá. Então a gente poderia ter tripulado com o pessoal de Maringá. Bem, e aí está lá o Martin e vai tripular a lancha. Nós saímos aqui, ó, por volta de 6 horas da noite, fizemos um planejamento de navegação, colocamos a lancha na cidade de Porecatu, entramos lá, escolhemos um lugar, colocamos a lancha num condomínio fechado e navegamos durante a noite até a região que a gente achou que eles poderiam passar. Basicamente, procurar agulha no palheiro. Por volta de 2h30 da manhã, chovia muito, estava muito frio. Isso aí também foi importante para o desfecho. Por volta de 2h30 da manhã, a inteligência entra em contato conosco, disse que tinha sido explodido o Cruzália. Falou, ó, se explodiu o Cruzália, eles vêm de São Paulo. Porque ou eles explodiam no Paraná e iam para São Paulo, ou explodiam no São Paulo e vinham para o Paraná. No Mato Grosso do Sul também eles fizeram isso. Era um pontal ali, que chama Pontal do Paranapanema. E aí nós ficamos naquele estado de atenção, né, aguardando a chegada deles. A gente sabia que eles iam estar de 8 a 12, em 2 embarcações ou 3, e nós estávamos aguardando essa configuração. Ó, 2 embarcações com 8 ou 3 embarcações com 12. Entre 8 a 12 era o número que eles trabalhavam. A quadrilha era tão grande, especializada, que eles dividiam em 2 equipes de assalto. E aí eles faziam a mesma estrutura, por exemplo, o explosivista era um só, era o Tocantins. Nem lembro o nome dele, o Kumer lembra, lembro o apelido. E era um explosivista que tinha para as 2 equipes. E eles guardavam as armas tudo na mesma chácara, enterrada. E aí eles só tinham que pegar as armas explosivas, eles faziam 2 agências por mês com a mesma estrutura. Só precisava o pessoal que ia de frente ali. Aqui um vídeo, passou a noite toda, de novo choveu muito, olha as condições de navegação que estava ali, essa hora já estava bem melhor, à noite foi muito complicado manter essa lancha na água. E 7h15 da manhã a gente faz um vídeo, já aquela resenha de polícia, já desanimando para ir embora, né? O vídeo é mais uma curiosidade mesmo, mas é legal ver porque é do dia, né? Ó, o padrão aí do Japão Maringá. Roubando. Adaptação em cima do pneu. A cadeira. A cadeira do banco. A cadeira aí, escritório. Doutor. Mostra seu assento aí, ó, Calito. Cadê? Assento conforto, esse assento conforto. Esse assento conforto. Aí, tá bom aí, Marcos? Tá bom aí, confortável? Confortável. Aí, boiando. Ó o balanço, a noite inteira. Na próxima a gente pega ele. Continue. E aí, velho? Bora. 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 Ali, aqui atrás, ó, aqui eu faço um de jejum aqui, aquela zoação de operações, e aqui atrás a gente tem 1.200 metros. Começa a passar, a hora que eu não termino de comer esse mamão aqui. Aí começa a passar 2 barcos aqui atrás. Eram eles. Eles não foram à noite, porque estava chovendo, condições de navegação estavam muito ruins, e eles pararam na beira da lagoa e deixaram para continuar de dia. A gente não esperava isso aqui. Nós fomos formatados ali
para um combate noturno. Ah, Bettini, como formatado? A mira do meu fuzil, por exemplo, não era a mira diurna, era a mira noturna. Mas isso acabou que não influenciou tanto, não. Vou passar isso aqui. Isso. Aí, 15 minutos depois, o Kummer estava nesse grupo onde eu mandei esse áudio aí. O nome do grupo é interessante, chama Volante Tenente Bezerra, né? O Tenente Bezerra, para quem não sabe, foi quem comandou ali a volante que conseguiu neutralizar o cangaço do Lampião. Atenção, troca de tiro aqui. Troca de tiro, 2 embarcações. Trocamos tiro agora aqui com 2 embarcações. 7 homens. Eles estão armados de fuzil. Uma embarcação está no rio, tem fuzil dentro da água. E solicitamos apoio aqui em Alvorada do Sul. Solicitamos apoio aqui urgente em Alvorada do Sul. Ambulância também. Não tem policial ferido por enquanto. Não tem policial ferido. Tem fugitivo no mato. Tem um fugitivo no mato. Bem, o pessoal pode falar, por que não ligou em vez de mandar mensagem de WhatsApp, né? Porque a gente estava sem comunicação, zero comunicação. A gente mandava mensagem, em algum momento a mensagem chegava. Eles mandavam a mensagem para nós, em algum momento ela chegava. Por isso que a gente evitava mandar áudio, tentava mandar escrito, mas nessa situação aqui não deu. Então, assim como na operação que vocês participaram, zero comunicação, nada de celular, nada de nada, nessa região aqui também, zero de comunicação. Bem, nós saímos aqui daquela barranca, quando vocês viram, que a gente estava parado ali, aquela hora do vídeo, eles estavam passando por aqui, eles passaram entre uma fazenda de peixe que tem aqui e a terra. E eles vinham para esse local aqui, que era a Chácara 38, onde eles tinham uma base, onde tinha mais integrantes da equipe do cangaço que estava aguardando eles aqui. Nós saímos com a lancha, eu abri aqui para poder fazer uma curva, para deixar eles passarem, para eles não virem a gente. Entramos aqui, contornamos a fazenda de peixe. Aqui nós fizemos 2 guinadas bem bruscas, para eles realmente não verem a gente passar o mais próximo aqui possível. E aqui a gente parelhou, né? Abordou a primeira embarcação. Eles estavam todos vestidos com capa de chuva amarela, a gente achou que era pescador normal, que era a pessoa. Quando emparelhou barco com barco, fazer uma abordagem já, a gente achava que era uma abordagem convencional, lógico, naquele nível de tensão. Fernando Pica-Pau, não sei que era na época inimigo público número 1, relação ao cangaço no Paraná. Já pegou um fuzil, e aí a gente já viu aquela cena, né? Por sorte, eles tinham jogado todas as pistolas dentro de um balde branco, e aí eles colocaram um colete em cima. Então, na hora que a gente chegou, encostou, já viu, eles já tiraram o colete, já deu para ver as pistolas, meteram a mão. Aí, eles tiveram que reagir, na realidade, né? E levaram a pior. O barco deles virou, a gente olhou, o outro barco estava já em terra e os caras já estavam correndo. Aceleramos a lancha aqui, aceleramos a lancha e viemos para fazer o quê? Para abordar eles por aqui. Aqui foi uma chuva de chumbo já. Eles estavam com só um fuzil deles, um SCAR. Eles, entre essa ação e essa aqui, eles deram 70 disparos na gente, um fuzil. E aí a gente viu que não dava, abortamos, né, essa tentativa aqui de fazer essa abordagem, essa tomada aqui, né, de cabeça de praia. A gente joga a lancha para cá e passa. E eles correm nesse sentido aqui, em direção à chácara deles. Por sorte, aqui tinha essa entrada de água. E aí a gente vê isso, joga a lancha para cá e entra aqui para cima deles. Só que aí, quando a lancha para, eles já estavam também deitados e atirando. Né? Os caras faziam com estratégia ali. A gente entrou, aqui mais ou menos vocês podem ver que tem vegetação, ó, a lagoa estava alta, a gente entrou arrastando o motor lá de trás, tá? A gente entrou aqui a 120 por hora, que é a velocidade máxima da lancha. Não tiramos nada. O acelerador dela ali estava o manete estava aqui, ó. Está cravado aqui embaixo, ó. Na realidade, nos momentos finais ali, eu coloquei as 2 mãos no volante dela e ficou cravado ali do jeito que estava. Quando parou aqui, eles começaram a atirar. Esse aqui foi testemunho de tudo, viu tudo. Os tiros que eles davam, passavam e chegavam, batiam perto dele.
E aqui um pouco das armas. Esse aqui é armas que a gente achou na chácara lá também. Esse aqui é um SCAR. Tinha pistola, tinha FAL, enfim, tinha uma série de armamento, uma série de... Aqui um áudio, esse aqui é o nosso salário indireto, né? Esse tipo de coisa aqui. Esse aqui é o pagamento nosso. Moçada, bom dia. Babado, cena de filme faroeste. Estamos carregando peixe aqui na barranca do rio agora. Passou 2 barcos alugados, que é do Ceará aqui, Ceará 1, Ceará 2. Com 4 caras dentro, cada barco, tudo de capa amarela. Até estranhamos, né? 8 caras, 2 barcos. O dia que eles passaram na frente do projeto, deram a mão aqui. Força Verde saiu lá do outro lado do barranco do Benelli e veio. Veio e abordou os 2. Um quis correr. Do que um correu, deram mais ou menos para uns 20 tiros de 12 no mínimo. Fundaram os barcos com um cara e tudo dentro. E foram até do outro, foram pra ilha ali, pra ilha pequenininha ali, perto do Nego Moro. Dispararam mais uns 40 tiros. E agora estão na barranca aqui, metendo tiro de todo lado. Meteram, fundaram o barco com motor, com tudo, com 4 caras dentro. Na barranca era o confronto que ainda estava acontecendo. Que os caras ainda estavam atirando na gente ali, a gente estava na barranca ainda. Esse aqui também, esse é mais salário, esse aqui é o 13º do salário indireto, 15º, né? Ô, negão, fui lá, eu, Alessandro e Paulinho. Conversei com os caras lá. 4 caras mataram 7, bicho. Os caras é fudido ou não? Federal. Isso aí lava a alma, né, do polícia, né? Então aqui ó, a situação que ficou a lancha, ó. Aqui tá vendo aqui, ó? Essa posição, quando para a lancha. E aí a gente tem uma situação complicada. No primeiro confronto, minha pistola deu pane no 10º disparo. Encharcou a espoleta e no 10º disparo ela dá pane, né? Quando a gente vai para o segundo confronto, a gente começa a atirar, mas a gente tem um problema. Os outros 3 operadores estavam com arma sem rajada e calibre 5.56. E o meu fuzil estava na retaguarda, clipado igual eu deixo sempre ali. Clipado atrás da minha posição. Então, eles estavam atirando na gente, deitados, numa posição muito melhor, com calibre 12, com 5.56, e nós não tínhamos cobertura nenhuma. E eles tinham um barranco, um barranquinho assim, por onde eles estavam deitados. Então, os fuzis 5.56 não passavam da terra. Eu acho interessante quando o pessoal fala, não precisa ter rajada em fuzil de polícia, ou não precisa 7.62. Depende, rapaziada, do serviço. Tem serviço que tem que ser 7.62 e tem que ter rajada, pelo menos um equipamento para a equipe. E aí eu levanto, pego o meu fuzil, ali até tem um pensamento estranho na hora, né? Eu falei, pô, vou tomar um tiro aqui, vai ficar difícil explicar para a família a covardia de eu ter corrido, né? Tomou um tiro nas costas, né? Que eu estava pegando o fuzil, estava virado de costas para o combate. E aí a gente vira, e aí o fuzil em rajada e 7.62 faz toda a diferença. Foram 6 rajadas de 20 disparos, que foi o tempo da equipe que estava na proa, que era o Martin e o Calixto, sair do barco. Quando eles saíram, eu troquei o carregador, veio uma carga de tiro deles, pegou na posição onde eles estavam, pegou exatamente no lugar que o Calixto estava, e aí eles avançam para o flanco dos camaradas e conseguem pegar os camaradas pelo flanco. Nós conseguimos sair da lancha e nós fizemos ali uma TAI e aí conseguimos neutralizar a posição deles. Com Martin, esse aqui, se puder dar um play. Martin e Calixto foi pela direita e eu e o Fábio conseguimos ir pela esquerda. Se der um play em cima do vídeo, pode dar um play aqui? Aqui marca de tiro na mamba, ó. Os tiros que pegaram na gente. Só atirou. Os pescadores estavam ali naquele trapiche, tomaram um tiro também. Ô, senhor, não pegou ele. Como que foi a hora que eles atiraram? Vocês estavam lá em cima do trapiche? Estavam. Aí pularam dentro d'água. Pulamos dentro d'água. Pulou dentro d'água. Aqui eles falam outras coisas que é melhor a gente cortar aqui, que não vem ao caso. Pode dar o play nesse aqui também, por favor? O senhor viu que eles deitaram lá no chão? Mas eles revidaram deitado ainda. Eles revidaram deitado. Isso. O depoimento dos pescadores ali, ó, lá onde tá aqueles PM. levou o equipamento do processo.
porque foram unânimes ali, foi uma coisa boa para nós, né? Porque é o tipo de ocorrência que se você não tem testemunha, você pode acabar tendo problema depois, por incrível que pareça. Isso aqui é a equipe, né? Martin, delegado nosso. Esse aqui é o Calixto e o Fábio. O Calixto e o Fábio, nenhum deles tem curso de operações especiais. O Calixto e o Fábio, operadores ali de uma delegacia de ponto, o Pelé conheceu, só que tiveram acesso a um tipo de treinamento diferenciado e nós conseguimos o mínimo de equipamento para poder trabalhar. Esse fuzil aqui foi de outra apreensão de assalto a banco que a gente conseguiu, que é o que o Fábio estava usando. O meu, na época eu trouxe da CAOP. O do Calixto também, não está mostrando aqui, mas é um fuzil apreendido. E o do Martin é um G36 da Polícia Federal que ele estava usando. É o retorno aqui é interessante ver só isso aqui a gente retornando para Porecatu, que é onde tinha ficado a nossa carretinha. Bom, mais para ver ele chega e chora de saudade, né? Beleza. Tá. Agora a mudança, né? Depois desse contexto todo, a operação dá certo, nível operacional, você é cheio de dificuldade, consegue, supera, faz, acontece, junta um com o outro, se soma, se abraça em outras instituições, cada um faz o que pode. Aí eu tive a oportunidade, em 2019, de ser convidado para coordenar a Coordenação Geral de Fronteiras do Ministério da Justiça. Ixi, já vai colocar os 5 minutos e eu não comecei nem a segunda parte ainda, olha só. Que desespero que dá nessa hora, viu? Tentar passar. Então, a gente fez essa transição da execução para gestão. Isso aqui é uma foto interessante, está aqui o doutor Rosal, foi quem me convidou. Esse aqui é o Virmona, que é o presidente do CNCP na época, o Moro todo mundo conhece. E eu ganhei aqui, né, o programa Vigia ganhou logo no primeiro ano um prêmio em relação à política pública no combate à pirataria. Foi bem, para a gente foi bastante importante isso aí, esse reconhecimento. Não para nós, mas para o programa conseguir crescer. Muitas vezes você precisa desse apoio para conseguir buscar recursos, buscar verba. E aqui eu vou passar também, porque daqui a pouco vem a plaquinha. Alguém segura aí o Casário para ele não levantar essa plaquinha. Segura os braços dele lá, Pedro. E eu vou passar essa parte. Bem, não vou passar não, volta nela. Quando a gente foi formatar o programa, fui convidado, aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas. Com o Afonso, lá de trás, que já estava em Brasília, com o Visaco, para tentar desenhar. Imagina o seguinte, você é um operador, passou a vida inteira com barro, chão de fábrica, aí te chama para coordenar 16 mil quilômetros de fronteira. Com biomas tipo Amazônia, Pantanal, Pampas, Lago de Itaipu, Rio Paraná, e para tentar fazer alguma coisa, para diminuir toda aquela, amenizar pelo menos, toda aquela situação que eu vinha vivenciando, que eu vinha vivendo. Falta, carência, ausência. E aí nós começamos a desenhar esse programa. E alguns materiais, um material que o Visaco me passou, e ele falava sempre desse ambiente, ele falou, Bettini, esse é um ambiente VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Existe uma metodologia para você trabalhar nesse tipo de ambiente. E os americanos já desenvolveram, cara. Não precisa você criar nada. É só pegar o que eles já fizeram e aplicar. Lógico, adaptar à nossa realidade. E foi o que a gente tentou fazer. Tudo aquilo que... Você já deu palestra, né, Visaco? Ou vai dar? Não vou dar spoiler, então, não. Tudo aquilo... Já deu, né? Tudo aquilo que o Visaco colocou na palestra, da transição, de era da era industrial para a era da informação, aquela dificuldade das instituições de perceberem isso aí, a gente já estava ligado nisso. E começamos a responder essa pergunta. Então, como é que nós vamos lidar com o maior ambiente na área de segurança pública do país, que é a fronteira? E aí, o que nós fizemos? Vamos fazer um diagnóstico, vamos saber onde nós estamos. E aí nós buscamos o que já tinha sido feito. Tem muita coisa boa que foi feita para trás. E aí tem alguns relatórios, diagnósticos, que já foram feitos, no âmbito até de programas como o Enafron. A gente leu aqueles relatórios, mandei para o Visaco até na época, o Visaco deve ter analisado também. E tinha algumas questões lá interessantíssimas para nós. Tinha um diagnóstico que foi feito, por exemplo, com os polícias, que ele levantou que a maior demanda do polícia na ponta não era salarial, eu achava que era. Era por capacitação. Tamanha a ausência, a falta por capacitação. Aí me acendeu uma luz, eu falei, ó, então dá para valorizar esse cara sem eu conseguir mexer no orçamento. Por quê? Porque eu não tinha orçamento, tinha nada, zero.
A nossa Coordenação Geral de Fronteiras começou com 0 orçamento. Eu tive que fazer o regimento interno dela. Parei um regimento interno dela, que quem me ajudou foi o Afonso. Basicamente, no regimento interno, a gente colocou o seguinte: essa coordenação ela vai trabalhar, pegamos aquele modelo do Southcom, onde eu não trabalho, eu crio situações, crio um modelo para alguém trabalhar, eu ajudo, eu fomento, eu dou condições, e aí colocamos o quê? Eu vou dar condições com o quê? Viabilizando uma operação que dê convergência de propósito, buscando aquisição de equipamentos, dentro daquela ideia de capacidades operacionais, e não dentro daquela ideia, daquele trinômio, viatura, colete, fuzil. As capacidades operacionais, comunicações, comando, controle, inteligência, observação e reconhecimento, e aquisição de alvos. A gente já vinha tentando trabalhar isso na CAOP, desde a época do FLIR, aquisição de OVN, desde ali de 2010. E aí nós fizemos esse levantamento, fiz 2 viagens. Peguei a viatura, 2 viagens, 6 mil quilômetros pelas fronteiras. Eu conhecia bem a região de Guaíra. Aí a gente foi onde a gente não conhecia. Viu que era tudo igual. Tinha gente boa trabalhando em todo lugar, em vários lugares tinham iniciativas muito boas, mas nada conectava. E principalmente, tinha ninguém olhando por esse pessoal. Era basicamente abandonado o que eles faziam. Então tinha, por exemplo, o DOF, no Mato Grosso Sul, junto com a DEFRON. Eu tinha o GFRON no Mato Grosso. Eu tinha o BPFRON no Paraná. Eu tinha o NEPOM ali, fazendo o que podia fazer. Mas eu não tinha nada conectando esses pontos. E outra coisa, a gente ia trabalhar também, eu trabalhava com a equipe lá do Cobra BPFRON, ou com a 8ª DP de Paranavaí, do Pinheirinho lá, os caras iam para a nossa equipe e a gente ia para o mato. Eu descobri uma coisa também que eu não sabia. Eu ia para o mato, a gente fazia aqueles acampamentos igual vocês viram, ali tem policial militar e tem policial civil. Sabe qual que é a diferença daquilo ali? Eu ganhava diária, eles não. Lógico que ali a gente fazia aquele bem bolado e dava uma melhorada para todo mundo. Bom, os caras comiam aquele melhorado de quem não tem condição para ficar colocando ali, empenhando o recurso em melhorado para você e deixar a família em casa. Lembrar que na época ali, o polícia estava ganhando 3.200 por mês. Então ele tem uma estrutura em casa, ele vai para a missão e não pode tirar o biscoitinho do filho dele lá e ele come farofa. Frita lá o toicinho lá e joga farinha e come aquilo. Aí o cara come aquilo 3, 4 dias. Então, assim, antes de falar em salário, eu tinha coisa que dava para a gente fazer. Lógico que a gente queria melhorar o salário, mas eu não tinha poder para isso. Então, não é qualquer equipamento, e não é qualquer capacitação, e não é qualquer operação também. Outra coisa que a gente tinha é um modelo que eu conhecia e não gostava, achava abominável. É esse modelo de operação industrial. É a operação que você junta. O que aconteceu? A gente passava o ano todo na fronteira com aquela realidade de não ter recurso, não ter equipamento, não ter OVN, não ter diária para as polícias estaduais, não tinha nada. Aí durante 15 dias no ano, acontecia um milagre. Chegava 2.500 homens, drone, avião a jato, foguetes, esquilos espaciais, chegava todo mundo, cara. Black Hawk parecia que era lixo. E aí era durante 15 dias. O crime fazia o quê? A gente estava trabalhando em esquema de fusão com inteligência. O cara da inteligência falava, estranho, os caras falaram que vão parar, vão dar férias para todo mundo. Eu, puta, o que será que é? Primeira vez foi assim. Aí a pouco, dá lá, começa a operação X, daqui 15 dias. Os vagabundos já sabiam que ia ter operação. Aí eles davam férias e paravam. Aí quando ia embora o circo, e eu chamo de circo porque é um circo, ficavam os mesmos gatos pingados lá, com as mesmas limitações e sem recurso. Esse modelo de operação, eu dou um exemplo para vocês. Consulta Brasil, Operação Verde Brasil 2, 2021. Sabe quanto foi investido na Verde Brasil 2? 550 milhões de reais, em 11 meses. Resultado, aumento de 26% no desmatamento. Modelo industrial. Enquanto isso, eu vou lá para a delegacia, lá para o Rio Abacaxi, onde morreram os 2 colegas do BOP, e eu não tenho uma base instalada naquela região, eu não tenho nem condição de manter aquela base. E os colegas que morreram lá na operação trabalharam numa situação absurda de carência de meios. Então esse é o modelo de segurança pública que nós fazemos no Brasil. Completamente insano. E aí nós levantamos essa carência. Obrigado, meu irmão. Peço desculpa pela garganta, mas é porque dessa esfriada rápida ali, a gente está no... E aí o que a gente fez?
Eu conversei com o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Federal e com o pessoal do Exército do Mato Grosso do Sul. Rapaziada, eu preciso de um relatório do que acontece no Rio, porque eu tenho as minhas filmagens, mas aquelas filmagens nossas lá de orelha. De manhã os barcos passando, a gente fala, lá os vagabundos passando, amanhã a gente pega eles, hein? Eu queria um negócio e a gente pediu um relatório. E os caras foram lá e ficaram alguns dias fazendo esse relatório. E esse relatório está lá no Ministério da Justiça. Subi para o SEI com essas imagens e tudo. Está lá. Isso aqui ninguém tira. No dia, nós vamos ver o relatório, no dia aqui, que acho que foi 19 de janeiro de 2019, ou um pouquinho depois, passaram 219 lanchas em 6 horas. Esse número eu marquei. Embaixo da ponte Ayrton Senna. Um pedaço de água de 3.200 metros, 3.500 metros, que o país não consegue controlar. E tem lá Exército, Marinha, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, eu acho que se brincar tem até Guarda Municipal. Não consegue controlar. Um espaço de 3.500 metros. Estou falando dessa época, tá? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem uma base lá, base que a gente montou ali em coordenação com as instituições. É importante falar isso, a base não é da CGFRON, não é do Ministério da Justiça. Base que o Ministério da Justiça simplesmente ajudou e fez o que? A governança, avaliar, direcionar e monitorar essas ações. Mas quem resolveu mesmo, quem foi lá e combateu, foram as instituições que já estavam lá. Em momento algum, a gente pegou e levou um milagroso lá para bater uma varinha e resolver a situação. Que é o que o pessoal pensa que vai fazer. Ah, vamos resolver o problema de fronteira. Pega a gente do Brasil inteiro e coloca lá na fronteira. O cara nem sabe andar na fronteira. Pega São Paulo, fala, não, agora vamos resolver o problema de violência em São Paulo. Pega 100 mil policiais do Brasil todo e joga lá dentro. O que vai fazer? Aumentar congestionamento, só não vai resolver nada. Não conhece, não sabe quem são os vagabundos, não sabe nem se locomover lá dentro. Essa política de quantidade de pessoas ali, e principalmente em pouco tempo, ela não resolve, é efêmera. Então nós tínhamos um conceito de operação que a gente queria que fosse uma operação pequena, que ela fosse sustentável, e que ela fosse constante, progressiva e permanente. Que o vagabundo tivesse uma certeza, que a polícia não vai sair. E que o cidadão passasse a confiar na polícia para dar informação, que ele confia, ele quer dar informação. Só que quando você pega a informação do camarada, e ele se dispõe a fazer isso, e ele vê que você foi embora e quem voltou é o criminoso, você não ganha esse cara nunca mais. E era o que acontecia. Ações efêmeras, rápidas, muito passageiras. Não estou olhando para o Casares. Quanto tempo, Casares? Ih, tem 15 ainda. Se puder clicar em cima do relatório, vamos ver se ele abre aqui. Então, esse relatório aqui, a primeira ação, imagina, a gente tomou posse lá no Ministério da Justiça dia 7 de janeiro, não existia CGFRON, não existia orçamento, não existia nada. Primeira coisa que nós fizemos, junto com isso aí, planejamento, o Kumer está aí, da Operação Império, né? Que era coordenador substituto da Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado, e nós fizemos ali, ajudamos a fazer o planejamento e a coordenação daquela ação que isolou os líderes do PCC. Isso tudo ao mesmo tempo, não está abrindo, né? Não tem problema não, vamos passar para frente. É um relatório muito interessante, quem quiser a gente manda, a gente passa. Tem a data, o pessoal do Exército foi lá, foi bem criterioso, colocou o horário que passava as lanchas, contou as lanchas, fez tabela. Então ninguém pode falar hoje em dia, não existia essas 300 lanchas, existia, está tudo documentado. E aí, aquela ideia, né, onde que a gente quer chegar? Excelência em produção de conhecimento. A gente tirou o nome inteligência, tá? A gente tirou o nome inteligência, a gente começou a chamar de produção de conhecimento. Porque a gente viu que aquela inteligência que existia dentro de uma canaleta, ela não era a nossa necessidade naquele momento. A gente precisava de inteligência o quê? Acionável. A gente precisava de inteligência que era convertida em ação e de uma maneira ali quase que... Aliás, quase não. A velocidade de um clique, né? Adequada à situação da era do conhecimento. Com interoperabilidade, com governança, trazendo inovações tecnológicas e trabalhando com o conceito de liderança e autonomia. As unidades de ponta, a gente trabalhava, identificava qual era a unidade líder naquele local, apoiava aquela unidade, integrava com as outras e autonomia operacional. Trabalhava ali construindo o quê? Construindo os protocolos de atuação integrada. Basicamente, a gente colocando no papel o que cada um ia fazer e qual que era a cadeia ali de sincronização até das ações, quando tinha um evento específico. Então, é coisa bem simples de fazer e que surtiu bastante resultado. Bem, e aí veio o nome do programa, no início não começou nem como programa Vigia, começou como uma operação integrada.
integrada 1, integrada 2, a gente foi fazendo várias operações e a gente chegou, a partir de um certo momento, a gente achou que dava para construir um programa. Bem, e aí formatamos, né, construímos esse programa. Mas, como fala ali o Helmut von Moltke, né, como ensinou, né, que nenhum planejamento operacional sustenta o primeiro contato com o inimigo, ou o Tyson resumiu isso, né, dizendo que nenhum plano aguenta o primeiro soco, nós começamos pequenos. A melhor coisa para nós é não ter recurso. Às vezes você vê, né, que o perrengue que você passou lá atrás é o que te faz superar a dificuldade. Começamos sem recurso. Começamos a operação no dia 19 de abril de 2019, com o quê? Convencimento. Nós estávamos tentando fazer a Conjur entender que nós precisávamos pagar diária para os polícias da ponta. Mas a Conjur entendia que não. Pela 11.473, está dizendo lá que a única maneira que trata sobre a cooperação entre segurança pública, entre estados e União, falta em municípios, o município foi tirado dessa situação, nós temos que, a única maneira da União pagar diária é mobilizando. E aí o modelo que nós temos de mobilização é a Força Nacional, também um modelo que a gente negou. Não quero. Respeito, já trabalhei, já dei instrução com esse, tem muitos colegas, mas não é o modelo que a gente queria. Nós queríamos um outro modelo. Eu não queria pegar o policial daqui e colocar ele para trabalhar em Coari. E nem o policial de São Paulo e colocar ele para trabalhar em Guaíra. Eu queria que o policial da região pudesse receber apoio para ele fazer o que ele já fazia. É muito diferente esse conceito. É você levar respeito para quem já está fazendo e ajudar aquele cara. E aí nós aplicamos essa ideia do incremento do produto, né, o método de Scrum. Que você trabalha iteração, que é a repetição e avaliação, isso é importante para a governança, e você trabalha um piloto, você começa pequenininho. E aí nós fomos lá, conversamos com a rapaziada do Cobra, e aí eles concordaram em começar em fazer uma integração com o NEPOM. O NEPOM tinha estrutura violenta na época, e tinha 2 operadores, o Garofalo e o Prates. Cobra, uma equipe motivada, bem treinada, com, acho que era 12 operadores, 2 equipes de 6, e não tinha equipamento, tinha limitação, não tinha um OVN, imagina, nenhum OVN, sem barco, sem isso aqui. E aí nós fizemos o quê? Nós vamos pagar a diária de vocês. Podemos colocar aqui? Aí sentou o delegado, o chefe da delegacia, Dr. Júlio, sentou o comandante do BPFROM, Coronel Sanson, ajustaram, beleza. Com nós aqui, nós pagamos a diária, vamos suprir quando a gente puder com equipamento, e vamos trazer capacitações. É isso que a gente vai fazer. E vamos fazer a governança. Eu preciso dos resultados. Para os resultados, para melhorar a iteração, que antes dos programas era de 1 ano, 1 ano e meio, para você poder avaliar um programa, nós conseguimos baixar para 1 dia. Nós aproveitamos uma plataforma que já existia, que é o Cortex, e criamos ali os dashboards, onde o operador da ponta ele ia colocando a produção dele. Então nós tínhamos um quadro lá na CGFROM, que eu sabia quanto que a gente estava investindo em cada unidade e quanto que ele estava rendendo diariamente. Todo dia. A iteração do nosso programa, ela foi a mais baixa que existiu no Ministério da Justiça. O camarada passa 1 ano e meio para avaliar, e depois de avaliar e toma bomba. Vai lá, o AGU faz o parecer e diz que o programa não presta. E aí você teve 1 ano e meio de recurso jogado fora. E o pior de tudo isso, você tem o operador cansado daquela situação. Quando você faz alguma coisa que não dá certo, você corrói moralmente o operador. Você desanima a população. Nós já vimos um contexto absurdo, falta de liderança, ausência de iniciativas ali, realmente republicanas. Então nós não podemos dar um tiro errado. Então vamos começar pequenininho, não vamos levar ilusão, nem esperança para as pessoas, antes da gente realmente poder manter aquilo ali. Me levanta a hora que faltar 5, aí eu roubo mais uns 10. Bem, aí nós começamos o programa, e aí falamos para ele, vocês topam ir trabalhar? Só que eu vou falar um negócio para vocês, eu não tenho recurso, não tem nada de recurso. Vamos tentar criar uma situação lá e convencer dessa importância. Eu sabia o quê? Que era uma guerra justa. Era uma briga justa. E aí nós começamos a tentar convencer a Conjur. Até que, em julho, nós conseguimos convencer, e aí passou a se utilizar a palavra mobilizado, dentro do contexto da 11.473, para os policiais que eram mobilizados temporariamente dentro das escalas do vigia. A gente recebia a escala e simplesmente passou a chamar eles de mobilizados. E aí pudemos pagar. Por quê?
A situação de fronteira é um problema da União, né? Interessante, a União fica com 70%, 75% dos tributos, deixa ali 20%, 25% com o Estado, e o problema do crime federal, que é da fronteira, fica para o Estado muitas vezes resolver. A União faz uma operação, cria um programa, mas não quer pagar diária. Então, é justo, tem que pagar diária. Isso aí surtiu um efeito absurdo. Aí você pega um camarada que ganhava R$3.200 por mês, ficava 10 dias na operação, subiu o salário dele subir em 2 mil o salário dele, já trouxe ali uma valorização profissional, uma motivação diferenciada. E aí a gente tinha que fazer os cursos ainda, né? Bem, aí que eu vou passar essa parte. Isso aqui eu vou voltar daqui a pouco, tá? Pedir licença para você. Não. Então vai lá. Eu vou falar essa parte aqui depois para ir na ordem. Bem, então o modelo que nós negamos. Quando você tem um problema na sociedade, você quer mudar aquele problema. E aí você cria o quê? Cria uma política pública. Existem os elementos lógicos de uma política pública. Então você primeiro faz um projeto, depois você busca recurso, com esse recurso você consegue as entregas, com a entrega você vai avaliar o resultado. Só que a gente não tinha o quê? Recurso. Olha como é que foi bom isso. A gente teve que criar um modelo alternativo, que é um modelo que eu chamo de vigia. A gente tinha um projeto e precisava do resultado antes de buscar recurso, para apresentar o resultado e conseguir recurso. Para isso, nós reduzimos a iteração, começamos pequeno e aplicamos a ideia do piloto ali em Guaíra com a PM e com a Polícia Federal. E aí, quando veio o resultado foi extremamente contundente, principalmente por conta daqueles relatórios que a gente tinha colocado na Sejafron no início, e que deram conta do volume de lanche que passava, e depois outros relatórios mostraram que parou de passar as lanches, e a gente converteu isso aí tudo em valor aproximado de mercadoria e criou uma cifra chamada cifra bloqueada, que é o que a gente fez que deixou de entrar, porque a gente mede muito o que aprendeu, né? Aí eu tenho 100, aprendo 1, eu aprendi 1%, é ótimo. E aí eu tenho 100 e bloqueio 100, não aprendi nada, aí é ruim. Nós mudamos isso, nós criamos essa cifra bloqueada para mostrar o seguinte, ó, existe isso aqui é fato. E nós acabamos com isso aqui. Então isso aqui é realmente resultado. E aí nós criamos 4 indicadores, né? Basicamente, antes se trabalhava no Ministério da Justiça com um indicador. Vocês sabem qual que era o indicador de resultado? Número de abordagens. Você tinha lá, então o camarada chegava no final do dia e falava assim, ó, foram feitas 2.000 abordagens. Oh, tá ótimo, excelente. Isso não é indicador de resultado, isso é ação. Está errado, não pode ter um indicador de resultado que seja uma ação. Você tem que indicar, tá, mas o que deu de resultado nisso? E dentro dos indicadores de resultados, eu abro, eu finalizo o processo com a avaliação de impacto. Que é o quê? O que eu quero. O que eu quero é mudar a realidade das pessoas. É resolver aquele problema aqui atrás. Então, muita política pública, ela acaba aqui na avaliação do resultado. E principalmente vendo que o resultado foi pífio, foi irrelevante. Ou então criando um indicador falso de resultado. Bem, isso aqui, nós começamos em maio de 2019 com R$36 mil por mês, que é as diárias que nós conseguimos em julho de 2019. Nós conseguimos pagar em julho. Em maio nós conseguimos ali essa mudança de entendimento da Conjur. Passamos lá no Ministério da Justiça, sabe como é que nós conseguimos? Primeiro 1,2 milhão para o projeto, indo coordenação perguntando qual que era o PAC dele, Plano Anual de Contratações, de mobilizados que ele tinha para a coordenação dele, e quantos que efetivamente ele tinha. E aí eu com a pranchetinha, o Pinheirinho ali andando do lado comigo, quantos você tem no PAC, coordenador? Ah, eu tenho 10. Quantos que você tem efetivamente? Eu tenho 2. Beleza. Pinheirinho, 2 diárias. 2 diárias. Aí até a gente fechou. Fechou só na Senasp, 1.200 milhões em recursos sobrando. Que era bom para eles passar para a gente. Eu pedi esse recurso e a gente começou a empregar. E aí a gente tinha planos, né? Mas aquilo que o Valmont falou, né? Em dezembro de 2019, nós fechamos o programa com 37 milhões em execução. Montamos um sistema de comunicação no Paraná, o mesmo que tem em São Paulo, o PCO 25. Fizemos um acordo de cooperação com o Exército. Expandimos o CISFRON. Em 2019, quem mais investiu em comunicações no Exército foi quem? Fomos nós. Dando o quê? Dando aqui as condições para a polícia operar dentro do mesmo sistema. Basicamente adquirindo rádio e antenas. E aí usando toda a estrutura que o Exército já oferecia. Inclusive de manutenção. Está paga até esse ano, ainda está paga manutenção. E com isso a gente conseguiu mudar o ambiente, né? E para essa necessidade de mudança profunda do ambiente, nós temos que ter o quê? Isso aqui é o principal, foco na ponta. Nós temos que voltar em algum momento, se é que a gente já fez isso no passado, a focar na ponta, em quem está na ponta, em quem está no terreno. Nós temos que quebrar a barreira, achatar o nosso sistema hierárquico.
Um dos pontos que a gente queria desenvolver, não conseguiu desenvolver, é a maneira de relacionamento entre União, Estados e município. Está lá no SUS, porque a segurança pública tem que ser feita de maneira coordenada, sistêmica, integrada e cooperada entre União, Estados e município. A gente não consegue fazer isso. É uma utopia. Falta ferramentas. E eu digo uma que falta para vocês. Nós temos um esquema de acordo de cooperação técnica que ele é muito falho. Não que ele seja ruim, é que ele é insuficiente para a nossa realidade. Ele não tem a velocidade que nós precisamos ter. Então eu tenho, por exemplo, a necessidade de criar algo como isso aqui. Um acordo de cooperação técnica entre Estado e União, entre, por exemplo, Estado e o Ministério da Justiça, vamos dizer. Depois eu criar plano de trabalho, 5 minutos, vai. Deus ajudar, vai dar tempo. Plano de trabalho num nível hierárquico abaixo, que conecte, por exemplo, ali, desculpa, vou voltar rapidamente ali, porque o Casar me atrapalhou aqui com os 5 minutos dele. Eu fiquei tenso aqui. Nós temos aqueles protocolos de intenção entre Estado e União. Depois, acordo de cooperação técnica entre, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública e CEOP, Secretaria de Operações Integradas, ou Senasp. Depois eu tenho plano de trabalho, que estão no nível de diretoria e direções gerais, ou comando geral, só que eu não tenho nada para baixo. Toda a minha comunicação, ela tem que ser feita via hierárquica, que vira diretoria ou direção geral, está errado. É só criar algo que nós tentamos, tem lá o processo parado, que chama protocolos executivos, ou contratos de objetivos operacionais, e que você, no nível de direção, você já diz o que o camarada no nível de coordenação e ponta, e aí quando eu digo ponta, comando de batalhão, e que eles podem fazer. Basicamente, o meu chefe fala assim, ó, você, coordenador geral, você pode lidar com aquele coronel comandante daquele batalhão, você pode ir até esse nível aqui. Daqui para baixo, parceiro, é com vocês dois. E deixar a coisa andar. Mas não, tudo tem que seguir aquele caminho, cara. E a gente perde o timing das coisas. Que tipo de timing que perde? Vários. Nós conseguimos ali fazer um acordo com o Exército Americano, com o Exército Brasileiro, com, enfim, de conseguir capacitações que às vezes aparecem, e a gente não conseguia, não dava o timing. Tinha capacitação, tinha tudo, tinha recurso, mas não dava esse timing da burocracia. Uma incoerência, né? Numa época como hoje, que tudo é velocidade de um clique e demora para assinar, então. Hoje o camarada assina em bloco de assinatura dentro de um sistema. O camarada demorou 1 semana para decidir, para assinar. Isso é uma cultura organizacional que ela está completamente contra tudo aquilo a todas aquelas nossas necessidades. Né? Bem, nós trouxemos aqui aqueles princípios, né, das operações especiais, né, segurança, simplicidade, surpresa, rapidez, repetição e propósito. Simplificamos aquilo ao máximo e trouxemos 2 princípios, simplicidade e propósito. Nós precisamos simplificar o sistema e trazer propósito para os nossos operadores, convergir propósito. Só convergindo propósito que nós vamos conseguir, em algum momento, integrar. Se não convergir propósito, nós não vamos conseguir integrar. Bem, e colocamos um outro princípio, que era o princípio do programa, o resultado. Nós percebemos que a política pública no Brasil não é feita com base no resultado. Ela é feita com base em politicagem, né? Em questões que estão alheias ali a interesses republicanos. Tivemos um problema, que nós esquecemos de contingenciar o sucesso. Tudo que a gente fez foi encaixando, em algum momento foi dando certo, e nós tivemos um problema para poder manter isso. Por incrível que pareça. O programa cresceu de 0 para 701 operadores por dia, que recebiam diária, e as escalas passavam pela CGFROM, e aí você passa por ter que contratar, por ter que mobilizar, por ter que trazer gente. Então é um problema. Às vezes você vai fazer uma política dessa que é mais ligeira, que é mais rápida, você tem que pensar antes em estruturar um pouco melhor, porque nós tivemos problema com isso aqui, contingenciar o sucesso. Porque o programa era muito dinâmico. Aí os modelos que a gente usou, né, para se basear nesse tipo de organização, organização mais adequada e mais moldada à era da informação. E aí ferramentas, né, os pilares do programa, capacitações, operações e aquisições. Nós trabalhamos ali para criar uma identidade de fronteira. O nosso sonho, nosso objetivo é que o camarada falasse assim, cara, estou saindo da academia de polícia. Meu irmão, velho, eu ainda vou conseguir trabalhar na fronteira um dia. Porque lá os caras dão cana todo dia, lá eles têm OVN, lá eles têm um uniforme foda, lá eles têm isso. O objetivo nosso era isso. E não o cara ir para a fronteira amarrado. Puta que pariu, eu vou ficar lá perdido, esquecido naquela porra. Aluguel é caro, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada.
Basicamente, o que se vivia na época era isso aí. E alguns guerreiros ficam lá, né? Porque gosta do sanhaço, né? O cara que tem sangue no olho que fica lá e permanece. Mas a gente tem que pensar na média, tem que pensar no geral. Né? Não pode pensar, depender de meia dúzia de caras que estão lá se sacrificando. E até pensar nesses caras também, que é errado, né? Eles estarem lá se sacrificando. Só que também a gente queria ir além do homem, né? Trazendo tecnologia de ponta, como fizemos. Todo o OVN que nós temos aí nesses programas, na fronteira, saíram disso aqui. Não tem segredo. Né? Todos os OVN que tem saíram disso aqui. Eu digo todos por quê? Porque o que existia antes? Aí o camarada, eu tenho uma lancha, aí o camarada comprava uma lancha blindada de 2 milhões de reais. Beleza, aí ia pilotar à noite, como é que pilota a lancha? A gente chama de zóio de morcego, né? Pô, os caras acham que nós temos zóio de morcego, véio. Pilotar essa porra de 2 milhões de reais, quando tinha lancha, no nosso caso a gente nem tinha lancha. Aí, pá, foco no resultado, isso aqui eu vou passar. Bem, isso aqui também é lição aí do Visaco, vocês viram já, não vou ficar batendo aqui. A gente levou isso na prática para dentro do programa, Visaco. Isso aqui é um dos orgulhos que a gente tem ali. A gente saiu da ideia da dimensão tática e operacional e tentou, pelo menos, né, na medida do possível, entrar na dimensão informacional. Nós não estamos preparados para essa dimensão. E na dimensão humana, que é trabalhar ali com foco no ser humano que está atrás da farda, ou, aliás, que está dentro da farda. E, lógico, também na população que está sendo servida por esse ser humano. E aí a gente passou a buscar uma mudança de mentalidade em relação ao novo operador de fronteira, de mudar do foco de prender e aprender para influenciar e modificar ambientes. E aí você tem o agente de fronteira, o policial de fronteira, como um grande modificador de ambiente e influenciador dessas áreas aí onde ele opera e vive, o que é importante. A ideia de corações e mentes. Aqui algumas manifestações foram feitas no começo do programa, tentando criar narrativas, né? As pessoas tentando criar narrativas, tentando acabar com o programa, fazendo manifestações, dizendo que estava parando o comércio na cidade, por conta das operações policiais, estava acabando o dinheiro. E a derrota é que muito disso aí se perdeu ali quando politicamente alguém decidiu que uma coisa tem que ser de um jeito ou de outro e as decisões deixaram de ser técnicas. Então por isso que eu faço o grande link que a gente faz na palestra, tenta fazer, aliás, não sei se é que no nível operacional a gente tinha tudo para ter uma operação catastrófica, uma operação Miguelito. Perda de múltiplas vidas e de equipamentos. A gente saiu da delegacia naquela manhã de 7 de abril, naquela tarde de 6 de abril de 2017, com plena consciência disso. Mas com consciência também que a gente estava com as pessoas certas do lado. No nível estratégico e político é o contrário. Nós temos tudo para ganhar o jogo, só que nós temos, infelizmente, pessoas que não querem e não sabem fazer as coisas acontecerem. Aqui eu tenho essa frase, né, do Colin Powell. Pessoal, se quem puder anotar, celular 449-9159-4556. Estou lá em Maringá, no Gepom. A Bettini Oficial aqui é o Insta, né? Tem um e-mail que está meio apagado aqui, tem que mudar isso aqui, é bettini.mb@gmail.com. E para o pessoal do simpósio, nós temos uma pós-graduação, pode fazer o merchan? Última coisa, tá, prometo. Pós-graduação em Ciências Policiais e Segurança Multidimensional, da Escola da Magistratura Federal aqui do Paraná, que prestigiou a área das ciências policiais com esse curso. É um espaço muito importante para nós. Nós temos ali um acesso a um ambiente que até então ele era impermeável a esse tipo de conhecimento. Então, nós temos que aproveitar isso aí e literalmente prestigiar. Nós temos aqui professores como o Visaco, como o Matias, que estão lá na pós. A nossa ideia é aumentar, criar disciplinas autônomas. A nossa ideia é criar ali disciplina do Visaco autônoma, a disciplina do Matias autônomo e quem sabe criar pós-graduação e no futuro talvez uma pós-graduação até em domínio de cidades, para a gente continuar esse trabalho. Enfim, nós temos muito a expandir dentro desse conceito. Aqui está, quem quiser, tem um código, tá? Do QR Code, e aqui as ciências policiais. Inclui a disciplina aí do novo cangaço ao domínio de cidades do professor Matias. Senhores, obrigado, desculpa pelo tempo a mais aí.